Bem, boa tarde a todos. É um prazer enorme tê-los aqui em mais uma reunião científica do Hospital Procardíaco, desta vez a nossa sessão clínica de quarta-feira. Queria dar também as boas-vindas aos nossos amigos de São Paulo, nossos residentes, Baruzzi. Um abraço aí a todos. Queria agradecer muito a presença de vocês. Hoje é um dia muito especial para o hospital. A gente está passando por uma semana aí de marcos. Amanhã é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso mais à frente. E com esse objetivo, foi desenhado então pela doutora Ana Karenina algumas atividades durante essa semana. Hoje, quarta-feira, será apenas a primeira delas. Vão seguir ainda uma atividade amanhã e outra sexta-feira, Ana, que eu vou deixar para você anunciar no decorrer da apresentação, e que, sem dúvida nenhuma, eu acho que precisa ser enfatizado pela importância do tema e também pelo hospital estar posicionado dentro desse nicho de capacitação, tendo desenvolvido durante os últimos anos um nível de competência assistencial que possibilita que nós possamos oferecer esse tipo de estratégia de alta complexidade à sociedade como um todo. Naturalmente que esse não foi um caminho curto, foi um caminho, está sendo um caminho bastante longo, de muito aprendizado para todos nós. O hospital que sempre foi voltado para a alta complexidade, talvez tenha no transplante o seu marco mais determinante dessa capacidade de desenvolver essas estratégias de alta complexidade. Eu não vou me estender muito sobre o tema, porque a Ana Karenina certamente o fará. Eu queria só fazer alguns anúncios breves já em relação à nossa atividade da próxima semana, a sessão clínica da semana que vem. Nós vamos fazer o nosso primeiro encontro de 3 encontros sobre as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, publicadas agora em 2018. Essa é uma sugestão vinda do Dr. Luiz Antônio Campos, com quem eu terei o prazer de moderar essa sessão de quarta-feira, e essa primeira será a respeito da 4ª definição universal do infarto agudo do miocárdio, e também sobre revascularização miocárdica, com alguns médicos do hospital e outros colegas de fora do hospital, mas certamente com um domínio grande sobre o tema. E na próxima sexta-feira, sem ser essa a outra, nós teremos mais uma palestra daquele ciclo de palestras sobre habilidades não técnicas que vem sido coordenada pelo Dr. Flávio Naco. São 3 palestras, a primeira foi há 3 semanas atrás, e nessa, sem ser essa, a próxima sexta-feira, nós teremos então uma palestra sobre gerenciamento de crises. O apresentador será o Dr. Sérgio Gelbvax, acho que é assim que fala, né? Sérgio Gelbvax, médico anestesista, e que vai vir nos falar sobre esse tema. Eu queria então passar a palavra para a doutora Ana Karenina, agradecendo, Ana, você tem sido uma grande incentivadora aqui das nossas atividades acadêmicas e, sem dúvida nenhuma, como uma líder nesse projeto do transplante dentro do hospital, está sabendo de uma forma assim, bastante perspicaz nos colocar aí na trilha de como é que esse trabalho precisa ser feito. Eu acho que hoje é um dia muito especial. Queria te agradecer por todo o movimento que você está fazendo em relação a isso e pedir para você assumir os trabalhos aí da sessão. Muito obrigado a todos. É um prazer muito grande estar aqui, numa data que para a gente é tão especial, que motiva, na verdade, a gente ter uma série de reflexões e olhar o que já foi construído dentro do hospital com esse objetivo e o caminho longo que a gente tem ainda por percorrer. Com esse objetivo, nessa semana, nós elaboramos então uma agenda com esse foco. Hoje nós temos na sessão geral
Amanhã nós vamos ter uma atividade para os pacientes transplantados, vai ser realizada aqui no hospital. E sexta-feira, na Sexta Consciência, o tema Fluxo do Transplante Cardíaco Superando Desafios, com foco na equipe multidisciplinar. Quando eu digo que a data traz uma reflexão, é porque nós temos dados bastante alarmantes relacionados à doação. Nós temos que um banco de dados mundial de doação e transplante informa que em 2015 nós tivemos aproximadamente 126 mil transplantes de órgãos sólidos realizados, e isso não chega nem a 10% da necessidade mundial. Então, impactante quanto isso é o percentual de pacientes que anualmente são retirados da fila, ou porque se tornam muito doentes para serem transplantados, ou porque vão a óbito, aproximadamente 15%. Então, com o objetivo de explorarmos esse tópico, esclarecer muitas das dúvidas que realmente ainda existem, nós temos, então, o Rafael Paim, convidado. Ele é presidente da ADOT, uma ONG, Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, professor de Engenharia de Produção da Cefet e pesquisador da COPEAD. Ressalto aqui que ele vai receber uma homenagem pelo Ministério da Saúde pela grande contribuição que ele tem feito relacionada ao Sistema Nacional de Transplante. Nós temos o Dr. Onofre Barros, nefrologista, membro do PET, do Programa Estadual de Transplante, que já está chegando também, que vem explorar relacionado aos desafios tanto regionais quanto nacionais do transplante. E, por fim, vou apresentar dados objetivos da nossa história aqui do transplante no hospital, e nós vamos ter 2 convidados especiais no final, e aí, então, nós vamos abrir. Obrigado, Ana. A gente conversou. Obrigado a Dorite, que fez com que vocês me convidassem. A fala tem 2 partes, e já vocês vão ver isso. Uma é o porquê que eu estou aqui, e parte desse porquê tem uma gratidão imensa ao Procardíaco pelo que eu vivi, ou seja, ter motivo, né? E tem um porquê, gera uma reflexão de finalidade depois. Se você tem motivo, então você tem um para quê. E o que aconteceu comigo, não só aqui, o que aconteceu com a minha família também em São Paulo, que é uma outra coincidência, vocês vão entender já, levou a uma finalidade de busca, de compreender melhor o processo de doação e transplante e procurar fazer com que ele esteja melhor. Há um déficit muito grande, mas hoje a gente está muito melhor do que no passado. E vocês vão ver que tem muito mais para melhorar do ponto de vista de dados e o que a gente pode fazer. Eu passei por uma situação, aqui é a sua parte inicial, pessoal, mas que eu pude usar os meus conhecimentos. Eu já vou assustar logo vocês. Eu de médico só tenho pai. E o título de doutor, mas eu sou doutor em engenharia de produção. Engenharia de produção, ela lida com coordenação, fazer as coisas funcionarem, vários elementos, etc. E tem uma trajetória profissional ligada a esse tema, tem um livro que até hoje é o livro mais vendido no Brasil sobre o tema, e pela tal razão que eu estou fazendo algum suspense para falar para vocês, eu me envolvi com a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos, chamada ADOT, e lá a gente trabalha para melhorar esse processo. E tem uma unidade dela que é focada em bebê e criança, que é um interesse especial nosso. Do ponto de vista de tentar formar conhecimentos que ajudem na criação de políticas públicas, da onde eu aloco recursos, a gente tem trabalho junto com o SES, que é um centro dentro do COPEAD, que estuda práticas de gestão em saúde. Eu fiz o pós-doutorado lá, focando numa etapa do processo, que é a percepção de quanto mais qualificada está a equipe que trabalha com doação, eu não cheguei nos transplantes, maior a capacidade de ofertar órgãos para o sistema, especificamente a qualificação voltada a oferecer a possibilidade de doação para a família. A gente tem resultados na literatura entre 40% e mais de 500% de aumento antes e depois das qualificações, tá? Com tudo que vocês imaginam, com programas sustentando, programa que não consegue sustentar ou reter a equipe que foi qualificada, mas você consegue ter evidências que alocando melhor os recursos, vou fazer um parêntese, quando eu me envolvi nisso, eu fui olhar o orçamento do Ministério da Saúde.
e mais de 90% do orçamento estava no transplante. Hoje não é assim, tá? E 10% estava na doação. Para um engenheiro de produção, isso é uma aberração. O que é para aberração? Se o gargalo, ele é o recurso que limita a tua capacidade de produção, você tem que alocar mais recurso no gargalo. Porque no gargalo, ao aumentar a boca da garrafa, você aumenta a capacidade do sistema como um todo. Então a gente tem que pensar gerencialmente também em alocação de recursos. E isso virou não só opinião, virou trabalho. Amanhã a gente está junto com o Dr. Joel, o Dr. Eduardo Rocha, o Rodrigo Sarlo, lá na Copiade, discutindo também os riscos de doação. E aí vem um pouco do porquê que eu me envolvi nisso. Esse é um slide que eu queria que vocês vissem a data, ele é dessa data. Em 4 de abril de 2006 eu escrevi esse texto, melhorar a notificação para melhorar o processo de salvação de vidas pela doação e órgãos de transplante. Meu filho nasceu aqui, o que é uma raridade, né? Alguém estava falando, poxa, eu não sabia que alguém pode nascer no pró-cardíaco. Meu filho nasceu aqui. Ele, com 5 meses, foi diagnosticado de meu primeiro filho. Eu tenho um segundo filho que não nasceu aqui. Mas também teve uma cardiopatia, mas eu considero super tranquilo e fez a cirurgia, teve CIA e está super bem, hoje 10 anos, indo para lá e para cá. Mas o Arthur, o primeiro filho, tinha hipoplasia das cavidades esquerdas. Então a gente já sabia, ele nasce aqui, é internado aqui, vive aqui, a gente teve momentos, eu já para deixar vocês tranquilos, foi incrível o serviço que vocês fizeram, assim, desde a Aparecida, que era a pessoa da limpeza do quarto e o carinho dela, a doutora Rosa e toda a equipe que estava cuidando da gente. E ele ficou aqui até os 3 meses e depois foi transferido para o INCOR, porque depois do Dr. Miguel Barbero fazer todas as cirurgias possíveis para tentar evitar o transplante, que é importante que a gente diga, né? A gente tem que não querer um transplante. Mas não foi possível, ele entrou em fila e lá no INCOR continuamos tentando, etc. Mas teve um outro desfecho. E o que eu aprendi aqui, não só no PRO, mas vivendo isso, né? Ser pai é maravilhoso. Quando o Arthur nasceu aqui, e quem, né, conhece hipoplasia, vários de vocês conhecem, ele nasce com o olho super aberto, assim, eu tive plena alegria do primeiro filho nascendo, né? Mas era muito difícil viver sabendo que se não chegasse um coraçãozinho, que graças a Deus por um lado é raro, né? Que bom que crianças não caem do berço com facilidade. Era muito difícil conseguir a possibilidade da doação compatível com o Arthur. Então é muito doído, né? Sofre, quem está na fila sofre demais. E não é a pessoa só que sofre a família inteira, né? Agora, mesmo nesse contexto, eu lembro que o período de vida dele, eu conversei diretamente sobre o tema, assim, mais prolongadamente, com mais de 100 médicos, não estou falando só de profissionais de saúde, porque eu ia daqui para lá, na TV, e fazia, acontecia, etc e tal, e você ia percebendo coisas muito concretas. Uma delas tem subnotificação e as taxas são muito elevadas, né? A gente está falando de 2005 para 2006. Hoje vocês vão ver que a gente tem calculado qual é a taxa de subnotificação, informando quais são as premissas e vão entender isso um pouquinho mais à frente. Então era muito, nas suas palavras, né, era muito possível compreender que a saúde, e em especial a doação e transplante, precisa ser um sistema que aprende, né, e que ele avança. Eu tenho uma frase histórica que é: feliz do homem que amanhã erra um novo erro. Né? Porque, ou seja, há uma reflexão de que, pelo menos daquele não, né? E a gente sabe que organizacionalmente é muito difícil isso. E aí tá aí, o primeiro dia ele nasce super bem. Aqui alguns vão reconhecer as imagens da padronagem do PRO, como era antigamente, né? E as alegrias, aí primeiro a cirurgia, depois da segunda cirurgia, as dificuldades típicas de uma situação dessa, né? Sem revoltas, teve infecção hospitalar. E aí o aniversário, o mensário de 3 meses, é um momento, você vê a atividade, né? Já estava com 3 cirurgias e eu lembro, eu tinha caído de bicicleta, aí Dorete, eu não nado só, tinha caído de bicicleta e estava com uma bota ortopédica e dei meu jeito de ir no Rio Sul de cadeira de roda e comprei aquele trollerzinho para ele e esse momento de alegria vivido aqui me faz ter uma gratidão imensa ao trabalho que essa instituição faz. Esse foi o único momento que eu pude pegar o Arthur no colo
E depois, né, as taxas de oxigenação, etc., a dificuldade, a escassez. Vocês não estavam credenciados para nenhum transplante, hoje vocês estão credenciados, não para o infantil, mas estão credenciados, o que é um avanço fantástico. E a gente foi transferido para São Paulo porque a probabilidade de surgir lá e o evento do transplante seria lá. Acabou não acontecendo, mas ficou o legado de ação e de articulação de pessoas e profissionais para a gente poder melhorar isso. Então, essa é a minha motivação, ou seja, a motivação do porquê que eu me envolvi nisso. E ao me envolver nisso, né, o cirurgião vai lá e sabe fazer cirurgia. Eu não sei fazer cirurgia, mas eu sei desenhar, pensar, conceber processos, estratégias, ouvir pessoas e a gente usar instrumentos de gestão. E a gente foi cooptando pessoas no caminho para poder melhorar esse processo. E como vários temas que não são novos, mas parecem novos, né? A gente tem ferramentas como a reflexão do que é valor em saúde, do que é valor em doação e transplante, eu vou falar isso para vocês. Mas numa linguagem muito simples, né? Do ponto de vista operacional, depois eu vou falar do ponto de vista conceitual, com o Triple M, Quadruple M, mas atividades que agregam valor, ou elas são necessárias, estritamente necessárias, ou elas são desejadas, tanto pelo, no caso, o saudável, que é um termo que nem existe na saúde, ou pelo paciente. Mas vocês cuidam do saudável e do paciente, né? E valor é manter-lhe o máximo de tempo na condição saudável, né? E quando a gente transforma serviço, a gente transforma informação, transforma materiais, modifica, a gente agrega valor. Isso, na engenharia de produção, é muito comum. Ou seja, o valor é um benefício criado para alguém. E o valor é utópico. É algo que você deseja e você não alcança plenamente. Então, por exemplo, é claro que um paciente, um cliente, ele vai querer que resolva o problema dele plenamente, completamente. É o desejo dele. A gente vai tentar o melhor possível. A gente não quer que ele espere, mas tem espera. A gente não quer fazer diferente do acordado com ele. Por isso um termo de consentimento, né? A gente quer entregar o serviço. Ele vai desejar que o serviço seja entregue no lugar mais adequado para ele. Então essa utopia que nos desloca para chegar lá perto, ela orienta a geração de valor. E em saúde, valor é a equidade no acesso, mas a experiência dos profissionais, onde está colocado provedores, fornecedores, profissionais, experiência do paciente, desfecho, ou seja, resultado. Por exemplo, a doação e transplante, resultado é sobrevida e qualidade de vida. Em alguns transplantes a gente não está atrás de salvar uma vida necessariamente. A gente está melhorando a qualidade de vida, porque a vida não está em risco. E para isso eu tenho que tentar que a experiência do já paciente em fila seja a melhor possível. Mas valor é uma relação de saldo. Eu conscientemente quero tentar fazer isso com o menor custo o possível. Então é uma relação de aumento algo e reduzo aquilo outro. Isso em doação, do ponto de vista simples, significa aumentar notificações de ME, de morte cefálica, conseguir oferecer qualificadamente a possibilidade de doação para a família e, como derivada segunda, papo de engenheiro, né? Consequentemente, mas não coagindo, que ela diga sim, para que ela dê o consentimento. A gente tem que fazer isso de forma humanizada, o tempo, clock, né, tá ali, então não tem muito tempo mesmo. Tem um tema, agora olhando um pouco mais para os Estados Unidos, que colocaram como 3 estratégias fundamentais para aumentar a quantidade de transplantes. Vou usar a linguagem simples, aumentar a boca do funil. Temos que aumentar o número de notificações, perceber MEs que estão ali e a gente não está vendo, e tem uma série de técnicas para isso, aumentar os consentimentos e aumentar o número de transplantes de um mesmo doador, ou aproveitamento de órgãos de um mesmo doador, que envolve várias estratégias, inclusive de localização de equipes e centros, porque você teria que ter, num espaço onde está tendo captação, equipe qualificada para pegar torácico e também ter logística para poder entregar para as equipes transplantadoras. Eu acabei de voltar de São José do Rio Preto, eles conseguem captar num andar e transplantar em outro andar. Então esse é o tipo, e com equipes segregadas, com ética, etc., né? Então são coisas que são importantes para aumentar. E a gente tem coisa que a gente não quer. A gente não quer subnotificação, eu falo um pouquinho sobre isso.
Agora, números da realidade brasileira, não deu tempo de atualizar, a gente já tem esses números, eu até tenho, perdão, mas são números de 2016 e a população considerada para aquela época, a gente teve aproximadamente 10 mil notificações. Hoje já é razoável considerar que a epidemiologia brasileira antes era 70 PMP de possíveis notificações, né? E hoje a gente tem estados inteiros como Paraná que já passaram de 100 PMP de notificação. Então é razoável calcular que a potencialidade de notificação do Brasil é de 100 PMP. Isso daria, numa simplificação, mais de 20 mil notificações. E a gente teve metade. Então isso é uma oportunidade. A gente tem que se perguntar por que não notificamos. Isso é abrir a boca do funil. A gente também tem relativizado, por exemplo, a Espanha, um conjunto de negativas familiares elevados, 42%, 43%. A Espanha está chegando em números muito impressionantes, perto de 12%, indo para 10%, e consistentemente todo ano caindo. Então as negativas são muito baixas lá. E a gente tem também, esse número não está aí, mas uma taxa de utilização, e tem que falar isso com serenidade, né? A quantidade de órgãos de um mesmo doador. Os Estados Unidos é flat ao longo de muitos anos, 3 órgãos por doador há muito tempo. Tem localidades do Canadá com 4,1, alguma coisa assim. O Brasil oscila ali 2,5, aí depende de onde você está olhando. Mas a gente também pode aproveitar. Aqui vem quem é transplantador ou cirurgião? Aqui. O que é chave aqui? Discutir tecnicamente os critérios para poder aceitar um órgão ou não. Por exemplo, em vários países do mundo, os órgãos de maior idade são aceitos. E tem estudos científicos com validade mostrando que a sobrevida é praticamente igual. Então nós não teríamos o direito de negar porque o doador é idoso, né? Tem situações de doação de fígado na Espanha de um doador de 94 anos. Então são coisas que a gente precisa refletir sobre o que está sendo feito. Vou adiantar o que a gente não quer no processo, né? E aqui é só uma retórica, não quer nem perda nem desperdício, nem perder o que tem, nem usar mais do que o necessário. E essas perdas são as mais variadas. Também não vou explorar muito, vou ser direto aqui, pedindo atenção para esse lado. O que acontece a gente não quer, e não dá para zerar isso. A gente não quer subnotificação, a gente não quer parada cardíaca, então isso é equipe ter habilidade de manutenção do doador e deixar ele estável em condições, e não prolongar o processo que vai acabar podendo gerar parada cardíaca. A gente não quer subutilização de órgãos, ou seja, o que a gente quer é aproveitar mais órgãos do mesmo doador, não quer espera, não quer retrabalho, não quer, e isso é difícil ser dito, e é importante porque é uma atividade gerencial muito útil, não quer subqualificação. Em saúde, vários serviços complexos, qualidade de profissional é qualidade de serviço. Então, gente bem formada gera mais resultado, né? E isso está sendo uma modificação. Se você olhar o que tem diferente no Paraná é Santa Catarina. Programas extensos de qualificação dos profissionais. E aí qualifica e é aquele encanto de resultados que são ampliados, né? Você quer o menor custo possível. Estamos tendo problema com isso, porque as equipes de transplante estão reclamando do quanto está sendo repassado, e isso pode, no médio e longo prazo, ser um verdadeiro e grande problema, porque se ela não está mais interessada em transplantar, ela vai fazer bariátrica, vai fazer alguma outra coisa, e aí, olha a linguagem do engenheiro de produção, o gargalo pula da doação e vai para o transplante. Então a gente também tem que ter cuidado para continuar despertando interesses de residentes, etc., para poder ter equipe qualificada. Então todos esses são as perdas, né? Isso aqui não agrega valor. Acontece no processo, mas a gente quer que aconteça menos, tá? E aí vem os números, né? Lá eu apresentei a agregação de valor, aqui o não valor, né? A subnotificação na taxa de 50%, as contraindicações que são muito menores em outros países, mas temos 15%, entrevistas que deixam de ser realizadas, negativa familiar, esse número caiu um pouquinho, mas ainda é elevado,
Hoje saiu uma matéria no Globo, então não consigo dizer qualidade da fonte, falando sobre a dificuldade do brasileiro falar sobre morte. Né? Então é difícil a gente esperar que os nossos índices cheguem na Espanha, mas que dá para melhorar, né? E também tem algumas taxas, mas são menores, de perda entre a captação e a efetivação do transplante, várias delas ligadas à logística ou mesmo à degradação do órgão, algum incidente no caminho. E aqui é muito mais informativo, né? Esse aqui é uma visão de um artigo norte-americano, essa aqui a visão da Espanha de como é o processo básico do processo, né? A subnotificação na detecção, depois a manutenção do doador, a gente e melhorou muito agora com as novas resoluções o diagnóstico morte-cefálica, oferecer à família a possibilidade de doação, e aí é um mundo logístico, né, que é uma área da engenharia de produção, entre você ter anuência familiar, o consentimento e chegar na extração e no transplante. Aquele é um modelo conceitual da Espanha, eu não vou explorar, e esse daqui é um modelo para materializar o funcionamento do sistema espanhol. E se a gente tentasse, também não vou me aprofundar aqui, o centro disso são os processos que têm que ocorrer pelo lado do doador, pelo lado do receptor, para que o transplante aconteça. Mas tudo que está em cima também tem que estar funcionando. Graças a Deus, ou tecnicamente, né, agora teremos planos estaduais de doação e transplante. Então, não é mais uma vontade de um estado como Santa Catarina que fez voluntariamente. Vai ter que ter um plano. Então, eu tenho um instrumento gerencial de dizer, eu preciso desses recursos para produzir essa quantidade. E eu tenho que seguir lei, coordenar, promover melhoria, gerir orçamento. Por exemplo, se eu sei que treinamento é melhor do que alguma outra coisa, eu invisto em treinamento e vai melhorar o resultado do processo. E precisa aqui embaixo de uma série de atividades de apoio, materiais, sistemas de informação que têm que ser rigorosos, respeitar a fila, normas, fazer vigilância, compreender a epidemiologia local, para onde eu aloco os recursos, onde tem maior potencialidade, cadastrar equipes transplantadoras e etc. E por fim, ter passado um pouquinho, essa mensagem de agradecer vocês. Foi uma sorte, o título do evento, né, fala sobre uma jornada, é literalmente uma jornada, tanto do ponto de vista utilitarista, do órgão até o receptor, mas do ponto de vista social e belo, humano, a doação é um símbolo de solidariedade de uma sociedade, né? A gente doar uma parte nossa ou de um familiar nosso para a continuidade de outras vidas. E então é jornada como processo, mas também é jornada de vida, de aprendizado, e a gente vê, termino lembrando a sua fala, é extremamente complexo. Eu fui à Espanha para conhecer, fui a Portugal, fui aos Estados Unidos, nas minhas oportunidades aí de vida eu vou ouvir e ver. E a doutora Maria João, ela dizia o seguinte, a doação e transplante é termômetro da saúde. Quando o sistema de saúde não vai bem, eu não consigo ter doação e transplante bem, porque ele é o ápice da complexidade. Aí quando eu não estou sabendo lidar com complexidade, saúde é complexa, eu estou com dificuldade no sistema de saúde. Tem até umas ideias meio doidinhas, assim, as equipes que trabalham com doação e transplante no hospital, elas têm um tempo de espera ocioso. Elas podiam promover melhoria no hospital, porque para doação e transplante, tudo tem que funcionar da melhor forma possível. Mas isso, por enquanto, está no campo das ideias. Então, queria agradecer a vocês pela oportunidade e ficar com a minha gratidão profunda aí pelo que eu vivi aqui e pelo hoje vocês estarem credenciados e estar fazendo esse trabalho. É muito bom ver que as coisas melhoram e estou certo que vão melhorar muito mais. Bom, obrigado. Obrigada, Rafael, pela sua aula, que foi extremamente esclarecedora. É uma outra visão que agrega muito para nós da área de saúde, e ainda mais seu vínculo emocional também para o hospital. A gente vai abrir para perguntas no final. A gente vai... Doutor Onofre, nefrologista. Bremo, do PET, vai apresentar agora sobre os desafios do transplante. Enquanto coloca a apresentação, você citou a Espanha, né? Eu também estive lá durante 2 meses e tive a oportunidade de acompanhar um grupo de transplante.
O que mais chamou atenção, eu acho que é o ponto que até, na verdade, os próprios outros países, quando citam a Espanha nos trabalhos, eles ressaltam, que é a cultura. Né? A questão da doação ela está tão inserida na rotina, na mentalidade, e o engajamento é tão grande que eles passaram para um outro patamar, na verdade, desafio dentro desse fluxo do transplante. Né? E tem um engajamento muito grande também da mídia. Isso para uma demanda espontânea, não precisa nem ser direcionado pela Central de Transplante. Né? Com você, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa o atraso, a gente está tendo um evento com o governador aqui, na Gávea, a respeito do transplante. E queria agradecer o momento da gente poder falar sobre o transplante, falar sobre doação. Agradecer os parceiros que a gente já tem aqui, Isaura, a Tereza, a Lígia, que sempre apoiam a gente, trazem os cursos. Então o Rafael também. Com certeza a gente vai ainda hoje combinar outras coisas que a gente já estava tentando se falar sobre transplante. E aqui a gente vai dar um pouco de panorama para vocês sobre o que a gente tem. O primeiro panorama que a gente tem aqui para traçar é que o Hospital Leão é um hospital parceiro do transplante, não só na parte dos transplantes a serem executados, como na parte de treinamento. Nós temos equipes aqui treinadas, atualizadas sobre o que tem de novidade do protocolo de morte cefálica, dispostas a não só replicar dentro da unidade os temas relacionados à morte encefálica, mas também a produzir trabalho e coisas afins aí. Bem, esse aqui é o famoso relógio da doação que a gente tem um processo de doação e transplante. Ele é um processo complexo, se a gente for falar, a gente envolve cerca de 70 pessoas nesse processo. Quando a gente estava hoje, agora no evento do governador, a gente envolveu algumas dessas pessoas e era um auditório muito diverso e colorido, entre pessoas com roupa do bombeiro, porque é o pessoal do helicóptero, pessoas com roupa uniforme da polícia militar, porque são os batedores que participam, as equipes de enfermagem do hospital, as equipes transplantadoras. Então é um grupo grande para fazer isso daí acontecer. Numa coisa muito rápida, a gente segue todas as etapas de manutenção e diagnóstico, a família ela é abordada, e de um ponto de vista mais moderno, essa figura seria até diferente, porque a família ela é abordada desde o início e acompanhada desde o início, não falando sobre doação, mas sendo cuidada ali. E a gente chega ali ao aspecto logístico, a retirada da distribuição, e lá no final, questões de qualidade, que nem o Rafael falou, como está sendo esse segmento, como é que está a qualidade do transplante. A gente fez uma captação de órgãos, muito bom. E aí foi o que o Rafael falou, mas quantos órgãos a gente consegue captar? Você consegue captar os órgãos mais difíceis de serem retirados? Você consegue captar o pâncreas desse paciente? Ou no caso do coração, como é foco aqui? E aí a gente consegue melhorar essas perguntas e fazer uma análise mais crítica disso daí. Como a forma a gente estava falando, o melhor modelo que a gente tem no Brasil quando a gente foi desenhar foi uma comparação entre o modelo Espanha e Estados Unidos. A gente tem em Espanha o modelo do coordenador intra-hospitalar, um financiamento público, a gente tem médicos e enfermeiros trabalhando dentro de uma unidade, e eu costumo falar que ele é primo de uma estrutura que a gente vê internamente como se fosse uma CCH. É uma unidade interna que cuida só das questões de doação de órgãos desse hospital. Isso é importante falar ali que a gente tem um consentimento presumido na Espanha. Então no Brasil você precisa que todas as famílias digam que aceitam ali o processo de doação. Na Espanha se presume que todas as pessoas ali são doadores. Então é uma diferença entre uma brincadeira onde todo mundo já está ali na situação ou uma brincadeira em que você quer dizer que você quer participar daquilo. Aqui você tem no Brasil uma situação que você tem que dizer que você aceita a participação na questão da doação de órgãos. E, ao contrário disso, nos Estados Unidos, a gente tem uma unidade multiprofissional, que é a OPO, que cobre uma região, um grupo de hospitais. Bem, como é que isso fica no Brasil e como é que isso ficou no Rio de Janeiro? Há um tempo atrás a gente tinha o Rio Transplante, e em 2010, como um programa de governo, isso daí foi retirado e virou Central de Transplante e virou Programa de Transplante. Primeira pergunta, mas Onofre, por que você mudou de nome para Programa de Transplante? Quando você tem um programa de transplante, você ganha abrangência estadual do que o Rafael falou com a gente de fazer política de saúde. Então, política de saúde envolve maior número de contratação, maior aporte financeiro, o tamanho da sua abrangência aumenta, a sua capacidade ali produtiva acaba aumentando também. Então, a gente foi nos nós críticos ali, vendo o que a gente precisava resolver entre enfermeiro, médico, cirurgião, intensivista, anestesista, e todo esse grupo ficou atendendo a central para quê? Para que a gente pudesse sair de uma unidade que recebia a notificação por telefone e dizia,
faça isso ou aquilo, para que fosse uma unidade que, frente a uma notificação que fosse recebida, a gente pudesse dar conta de todos os outros gargalos que pudessem acontecer. A gente também, com o modelo americano, a gente também teve um grupo de apoio à família e a parte de educação e pesquisa. Uma outra coisa comum que a gente fez ali foi a criação do tridígito gratuito para que você pudesse, em qualquer lugar do estado, poder não só notificar um caso, mas falar sobre qualquer questão de dúvida, pedir um treinamento, mesmo que fosse só uma situação de suspeita de morte cefálica. E aí no Brasil a gente tem uma divisão que fica entre o Sistema Nacional de Transplantes e a Central Nacional de Transplantes. O Sistema Nacional de Transplantes ele faz toda a parte de legislação e essa distribuição e essa ordenação no ponto de vista nacional, e a Central Nacional de Transplantes é o braço logístico específico. Quando a gente ouve falar de aviões da FAB fazendo transportes de órgãos, tudo isso é coordenado pela Central de Transplante. A nível estadual, a gente tem essas estruturas. A Central de Distribuição, que no Rio de Janeiro é uma central, dependendo dos estados pode ser mais de uma, por questão de tamanho, Minas tem mais de uma central de distribuição, e os hospitais transplantadores, as OPOS, que são unidades de estado, e os bancos de tecido. Além disso, a gente também tem os hospitais notificantes, os hospitais notificantes com as CIDOTs ali. Tudo isso engloba o que o programa de transplante precisa gerenciar. Algumas atividades ela vai gerenciar diretamente na parte de busca de doadores, algumas atividades ela vai gerenciar só os resultados, como nos hospitais que fazem transplante. No estado do Rio a gente tem unidades, bairros e cidades que tem um grande número de hospitais e algumas outras cidades em que a gente tem poucos grandes hospitais. Então por isso que a gente acabou adotando um modelo híbrido entre os Estados Unidos e a Espanha. A gente tem desde a divisão americana, em que a gente faz uma divisão por área, e essas divisões são as divisões de OPO. São grupos em que a gente tem times avançados de um médico, em torno de 5 a 9 enfermeiros, que vão fazer uma busca de doadores nessas áreas. Essas áreas envolvem não só a questão de distância, mas mais ou menos o número de unidades hospitalares que tem e a população de cada lugar. Tanto é que a região metropolitana ela é bem menor ali, mas cobre um número muito grande de hospitais também. Cada OPO cobre em torno de 40 hospitais e cerca de 2 milhões de habitantes, tá? E além disso, das questões de OPO, a gente também tem em hospitais estratégicos a figura da CIDOT, do coordenador intra-hospitalar. A importância dele é que, na verdade, esse coordenador intra-hospitalar ele vai fazer toda essa área interna ser alavancada. Toda essa área desse círculo vermelho é uma área intra-hospitalar, que vai ser resolvida pelo próprio hospital. A detecção, a manutenção do potencial doador, a abordagem da família, toda a parte de manutenção e de fechamento da documentação, o próprio hospital vai ter que resolver. Então, existe essa figura aí em hospitais estratégicos do coordenador intra-hospitalar. A necessidade do coordenador intra-hospitalar ela também é prevista por lei, pela portaria 2.600, que vai dizer se esse coordenador ele vai ter que ser um coordenador desde dentro dos dias da semana dando suporte até um coordenador exclusivo ali que fica ali o tempo todo. Ainda no Panorama Brasil, a gente vê que quase a totalidade dos transplantes aqui que a gente faz, boa parte é no SUS, mas a gente também tem uma parte no privado, mas um outro desenho do Brasil discreto, mas eu vou chamar a atenção de vocês, são as faixas etárias. Esse é um slide que é do Ministério da Saúde, onde a gente vê que aquela faixa ali azul escura, lá em cima, a segunda, né, de cima para baixo, ela é um pouquinho, vem ficando cada vez mais larga, que é o positivo, que a gente tem uma faixa de pessoas ali de 50 a 64 anos. Por quê? Conforme aquela faixa ali vai aumentando, as faixas mais embaixo vão devagarzinho reduzindo. Então, a gente tem um número menor de pessoas jovens tendo morte encefálica por trauma ou por causas violentas, que ainda aparecem bastante aí, não só no Brasil, mas também no Rio de Janeiro. A gente falou de coordenadores intra-hospitalares. Isso aqui é um estudo que a gente teve com publicação internacional, em que a gente pegou os principais hospitais estaduais, para começar dentro de casa já, Getúlio Vargas, Adão Pereira Nunes em Caxias, Alberto Torres e Albert Schweitzer. E aí a gente fez uma implantação ali do coordenador intra-hospitalar o tempo todo, um enfermeiro
resolvendo todas as questões do transplante de maneira dedicada e exclusiva. Então, o que a gente teve de diferença aí? Em 2011, a gente tem os números antes de ter essa figura nos hospitais. Em 2014, a gente percebeu que a gente conseguiu ter um aumento muito grande ali no número dos doadores. Para resumir, a gente teve um aumento de 132% nas notificações e um aumento de 390% nas doações. Por quê? É uma figura especificamente dedicada a isso. A ideia de colocar um enfermeiro vem até desde o caso da enfermeira Ana Paula no Hospital Adão Pereira Nunes, que quando a gente foi, o Ministério da Saúde foi mapear qual era o maior hospital em número de doações no Brasil, era o Hospital Adão Pereira Nunes em Caxias. Quando foi entender qual era a situação, o grupo de médicos não, era uma enfermeira, Ana Paula, que colocava o protocolo embaixo do braço, ia até o próximo médico que tinha que fazer a próxima etapa do protocolo, cuidava da manutenção do paciente, abordava a família, e assim a gente vê em outros lugares, o Rafael vê a mesma coisa, o enfermeiro numa figura muito central aí, gerenciando, ajudando a gerenciar esse processo. E aqui não é novidade também, a parte da frente que a gente tem, e esses são dados já atualizados, no ranking das nossas notificações, são justamente nos hospitais, claro que com maior volume, claro que com perfil de trauma também, mas nos hospitais onde a gente tem uma CIDOT específica, exclusiva, como a gente chama. Vocês podem notar que nesse grupo aí não existe, até então pelo menos, o grupo dos hospitais municipais ali no pelotão da frente. O que a gente acabou de citar, o que o Rafael acabou de citar quanto à questão de um plano de transplante vai ser muito importante para a gente, e esse plano já está em execução, porque a gente consegue deixar um legado do que é importante para que todos os hospitais públicos ou particulares mantenham como estrutura de transplante na parte de doação. Então, a partir daí, a gente pôde criar, com a ajuda até do Ministério Público, obrigatoriedade da CIDOT nos hospitais municipais, obrigatoriedade de uma CIDOT exclusiva nos hospitais federais, para a gente poder alavancar aí o número de doações. Falando aqui no número de doações, esses são os números que a gente tem até agora no site. Em 2016 a gente teve uma queda, porque se você for no programa de transplante agora, com certeza, obviamente você não vai achar nenhum paciente lá. Porque todos os nossos pacientes estão nos hospitais e nas unidades. Se as unidades sofrem e têm dificuldade de notificar, como notícias de dificuldade de pagamento, troca de OS, nós também acabamos tendo dificuldades também, porque eles têm dificuldade de não só identificar esse doador, fazer a notificação e manter, e a gente também tem dificuldade de dar o suporte para eles. Então, em 2016, a gente teve uma queda ali no número de doação, em 2017 a gente ensaiou recuperação, e até no número consolidado, em outubro, a gente conseguiu recuperar e ultrapassar esse momento aí, felizmente. Pergunta final que a gente se faz, então, até onde a gente pode ir? O que falta a gente fazer? Será que a gente está crescendo e está muito bem? Bem, o que a gente vê, também com dados do Ministério da Saúde, é que a gente não tem uma melhoria aí no número de doações numa visão global. E aí a gente tem uma estabilidade na lista de espera. Às vezes nem tanto pela uma entrada maior dos pacientes, mas porque a gente não está conseguindo mais doação. E um outro slide, que é uma figura estranha, mas que eu estou apaixonado aqui para a gente poder ver, é essa figura onde a gente tem em vermelho tudo de doadores que realmente viraram doadores e conseguiram seguir a captação. Em azul foram todos os potenciais doadores, pacientes que poderiam seguir a doação. Tem morte encefálica, tem um diagnóstico ali presuntivo ali de morte encefálica e poderiam seguir a doação. E o que a gente consegue resolver e converter, que é a palavra que a gente usa? Só aquela parte interna ali. Aquilo tudo de azul, ele é perdido. Além do que tudo que é perdido, ainda existe o que nós não enxergamos. E quanto é o do que a gente não enxerga? Se a gente fizer um estudo bem rapidinho, a gente pega em 2010 aqui o número de óbitos, e a gente tinha 127 mil óbitos nessa época. Uma estimativa, então, de quanto? De 1.300 a 2.600 potenciais doadores. Por quê? Nessa época, a gente pegava o número de óbitos e estimava, olha, pela literatura, de 1 a 2% dos óbitos em qualquer hospital são de causas de morte encefálica. A gente vai até falar isso de novo. E aí a gente prevê que 40% disso tem que ser efetivado, que já é um número modesto, muito modesto. Então, o que a gente teria? 700
700 doadores efetivos, que é o quê? Metade do que a gente tem atualmente. Então, se a gente inicialmente trabalhasse com os óbitos que a gente já tem ali e tivesse um pouco mais de eficiência, a gente já conseguiria dobrar o número de transplantes. O que é além disso? Nos números que a gente tem no Brasil, em algumas unidades até do Rio de Janeiro, a gente vê que não é 1 a 2% que a gente vê de morte encefálica dentre todos os óbitos. Existem unidades no estado do Rio com 6% de morte encefálica. Existem unidades, como no Paraná, que tem de 10 a 14% de morte encefálica. Por quê? Por que a gente faz essa diferença? Porque a gente estava comparando com números europeus e americanos. Lá existe de 1 a 2% de morte encefálica. Aqui, esses números são maiores. Maior número de morte encefálica, maior número de pacientes para serem detectados, notificados e convertidos. A gente falou aqui de 40% de negativa familiar. A gente fez um benchmarking com o pessoal do Paraná e eles repassaram a parte de técnica para a gente que a gente está implementando aqui. Eles conseguem alguns números de 100% de conversão das entrevistas familiares. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, quase na totalidade das vezes, elas não entendem o que está acontecendo, estão fragilizadas, elas não necessariamente não desejam doar, são contrários à doação, mas existe uma série de nós ali que precisam ser resolvidos. Então a gente teve aqui numa fase prévia aqui do transplante, uma fase heróica, em que a gente muitas vezes conversa sobre isso, os transplantadores que deixaram todo o legado para a gente que trocavam o pneu do carro, iam captar o coração, chegavam aqui, depois faziam um transplante. Uma fase que a gente, felizmente, está deixando para trás, que é a fase romântica, que é a fase de, olha, vamos lá, faz pelo transplante, por favor. E que tem um teto, porque a partir dali o profissional ele começa a ficar estagnado, ele não vai conseguir seguir. E a fase atual do planejamento do transplante, que é uma fase profissional. Uma fase em que a gente tem normatização de tudo que a gente faz, mapeamento de processo, retorno dos resultados, reavaliação dos resultados, estabelecimento de metas, revisão dos casos que a gente tem feito semanalmente, para poder não ficar muito difícil aí mudar aí o leme desse barco, não adianta um mês depois a gente rever qual era o problema que estava acontecendo, e sim, para todos os profissionais específicos, remuneração e recompensa, para eles entenderem que isso é um nicho de mercado específico e se interessarem pela capacitação na parte de doação. Só para terminar os 2 últimos slides, todos os nossos protocolos e tudo que a gente usa de normatização fica no nosso site. Solicitações de treinamento, a gente está numa jornada de treinamento de 10 mil médicos aqui ao longo do estado. Pode ser feito pelo site também sem problemas. E no final de tudo, o Doe Mais Vida, que é um sistema de inscrição para que a sua família saiba que você é um doador. Isso daí não vai resolver a situação por si só. Mas eu tenho meu nome ali, escrito ali na minha carteirinha, não adianta. No Brasil, a gente precisa que a família diga que autorize ali a doação. Então, é importante que a sua família saiba que você é um doador. Isso é uma conversa difícil no Brasil, difícil nas sociedades latinas. Se todo mundo chegar amanhã, hoje à noite, e falar assim, se eu morrer... Não, ninguém vai morrer, não vamos falar nisso, vamos passar para frente. Então é importante a gente poder dizer que é um doador, porque na eventualidade, qualquer situação que acontecer, a gente possa realmente ali contribuir com mais doações e a gente possa, todo mundo aqui, numa tentativa de mobilizar a sociedade, além do treinamento das equipes, também mobilizar a sociedade em respeito da doação de órgãos. Muito obrigado. Vou só antecipar uma pergunta que eu acho muito relevante, não sei se vai conseguir ficar até o final com a gente. Não fala. Obrigada, a apresentação foi excelente e os números extremamente relevantes, impactantes para o nosso conhecimento. Em relação à pessoa que quer ser um potencial doador, ainda tem muita dúvida, porque na verdade hoje mesmo foi abordada, eu já tenho a minha carteirinha, eu tenho que renovar. Não, na verdade não tem essa percepção ainda do contato com a família. Queria que você deixasse isso um pouco mais objetivo para... Ao longo as leis que a gente traça, principalmente a respeito do transplante, eles fazem parte de um ensejo, de um entendimento da sociedade. Há um tempo atrás, em cerca de 2011, a gente teve uma declaração que vinha na carteira de identidade, em que a pessoa poderia dizer se era ou não doador de órgãos.
Naquela época, para a sociedade, isso gerou uma insegurança, porque existe dentro do coração da sociedade, por N motivos, uma insegurança de que ela pode chegar no serviço público e algo pode acontecer ali, então não desejo que seja assim. Então, a partir daí, houve um retrocesso nessa lei e exclusivamente você precisa de uma autorização de um familiar. Importante dizer, esse familiar, ele, em uma legislação mais moderna, ele pode, desde ser uma situação de união estável, ele precisa de um pequeno caráter comprobatório, tá? Inclusive contemplando situações de união homoafetiva também, que também vão poder seguir e autorizar a doação sem problema. Se não houver isso, aí, mesmo que você se declare doador, não vai haver doação de órgãos. Eu costumo brincar com o pessoal que até pouco tempo eu consegui reverter essa negativa aí. A minha esposa dizia que não ia doar meus órgãos. Então, eu falei, não vou doar seus órgãos. Fala assim, que isso, que horror. Eu vou lá, faço os cursos, faço os treinamentos. Aí eu morro, poxa, Onofre, que falsidade. Tava lá ontem fazendo a sessão, não vai doar os órgãos. Então aí eu consegui reverter a negativa familiar dentro de casa. Mas aí esse exemplo que a gente fala brincando é o quê? E se ela dissesse, o Onofre que faz curso, treinamento, não vai doar, não vai seguir. Por isso que a gente estimula que a gente converse sobre o assunto aí, converse bastante e se declare doador. Bom, nosso programa de transplante ele foi inaugurado em novembro de 2012, com o nosso primeiro transplante cardíaco. Né? Esse foi um projeto, na verdade, inicialmente idealizado pelo Dr. Alexandre Ciliano, Dr. Marcelo Montera, isso na época com apoio da diretoria clínica, Dr. Evandro, e diretoria executiva, no período do Dr. Marcos Vinícius. Isso foi o início de uma trajetória rumo à complexidade e que garantiu que a gente alcançasse um novo patamar da doença cardiovascular e uma fantástica integração da equipe multidisciplinar na assistência dos nossos pacientes. 6 meses depois, nós tivemos nosso primeiro transplante duplo coração-rim de doador único. Isso foi pioneiro como um centro privado no Rio de Janeiro. E seguindo nessa inovação, menos de 2 anos depois, nós tivemos nosso primeiro paciente com suporte mecânico circulatório como ponte para transplante biventricular e um outro paciente univentricular que aguardou 3 meses de suporte até que fosse finalmente transplantado. Tivemos, então, antes do final do ano, nosso primeiro transplante renal intervivo, está aqui o Dr. José Suassuna, coordenador do projeto, e ao longo desses 7 anos nós tivemos, então, uma sequência de transplantes cardíacos, renais, mais um transplante duplo, pacientes suportados com ventrículo artificial, até que, exemplificando aí toda a complexidade da linha do cuidado, nós tivemos um paciente que chegou em choque cardiogênico, com uma deterioração clínica importante, foi estabilizado em ECMO vena arterial, migrou para centrimag ventricular e, já sendo impossibilidade de desmame, foi implantado então o suporte mecânico circulatório intracorpóreo HeartMate 2, o que permitiu que ele fosse deshospitalizado, fizesse reabilitação, otimizasse do ponto de vista nutricional, e aí esse paciente, já em outro status clínico, 1 ano depois da sua discharge, esse paciente foi finalmente transplantado, mostrando que uma complexidade escalonada e adequadamente direcionada pode garantir não só sobrevida ao paciente, mas principalmente qualidade de vida. Reforçando então que ao longo dos últimos anos o transplante cardíaco no país tem sido crescente. O Hospital Procardíaco realizou de 2012 a 2018 15 transplantes cardíacos, contribuindo com aproximadamente 20% do transplante cardíaco na cidade do Rio de Janeiro. Mostrando para vocês um pouco do perfil dos nossos pacientes. Desses 15 pacientes, 80% era do sexo masculino, com uma idade mediana de 59, e um dado extremamente relevante é que metade desses pacientes foram ponteados com suporte mecânico circulatório, metade de curta permanência, ou seja, centrimag, e a outra metade com suporte de longa permanência, intracorpóreo, HeartMate ou hardware. Esses pacientes em prioridade tiveram um tempo médio, que eram os pacientes de suporte, de espera em torno de 3 meses, e os pacientes de não prioridade aproximadamente de 1 ano. Quanto à etiologia compatível com a literatura, metade desses pacientes de etiologia isquêmica e, em segundo plano, idiopática. Tivemos também etiologia familiar, miocardite, chagásica e não compactada. Nossa sobrevida é de 80% no primeiro, terceiro e 5 anos pós-transplante. Nossos 3 óbitos foram óbitos intra-hospitalar. E aí nós estamos, então, comparando com dados nacionais e internacionais, o Registro Nacional da BTO e Internacional da Sociedade Internacional de Transplante Cardíaco e Pulmonar. Já a nossa experiência com transplante renal, nós tivemos 6 pacientes, estamos retomando o projeto afinco do Dr. Suassuna, onde 100% dos nossos pacientes eram do sexo masculino, com uma mediana de 60%, as 2 etiologias principais, síndrome cardiorrenal e síndrome doença policística.
onde os únicos 2 doadores, na verdade, falecidos, estão relacionados aos 2 transplantes duplos coração-rim que nós tivemos. Os demais foram doação intervivo. Nossa sobrevida ao longo de 5 anos foi de 100% e nenhum desses pacientes ressuscitou depois de suporte dialítico permanente. Acho que a imagem fala mais do que 1000 palavras. Nós temos ali à direita, então, nossa primeira paciente com suporte mecânico circulatório Centrimag. Como vocês podem observar, é um suporte paracorpóreo. Então, através de uma cânula, ele retira o coração, descomprime o coração e retorna por essa bomba ao corpo. Isso, na verdade, fez com que mudasse toda uma mentalidade no que se diz respeito à complexidade no hospital. Então, inicialmente, tinha grande preocupação da mobilização do paciente, mas houve um engajamento muito grande da equipe multidisciplinar. Então, a paciente fazia fisioterapia diariamente, era mobilizada fora do leito, deambulava no corredor. Essa paciente com dispositivo biventricular, a paciente tinha, na verdade, não tinha mais pulso, era um fluxo contínuo, então a pressão arterial era ferida, medida por Doppler, e houve o treinamento, então, de toda a equipe. No meio, nosso paciente em ponte para transplante, com dispositivo intracorpóreo, um HeartMate. Isso aí, na verdade, era no trote da faculdade. E aqui ao lado, mais um paciente nosso com dispositivo biventricular, que também aguardou aproximadamente 3 meses para o transplante. Isso já foi com mais ou menos 2 meses e pouco, a gente não tinha perspectiva e já estava muito tempo hospitalizado. A gente propôs ele fazer um evento, um lanche no terraço do hospital. A hotelaria ajudou, decorou o espaço, nós conseguimos ofertar ali um ambiente agradável para ele e para a família. E, na verdade, poucas semanas depois ele transplantou. Aqui é a foto do evento anual que nós fazemos, reunião dos pacientes, né? É extremamente gratificante porque os pacientes fazem questão de vir, vêm os familiares, e é muito gratificante escutar o impacto que o transplante trouxe na qualidade de vida deles. E acho que a foto mostra a felicidade da equipe, né? E, por fim, eu queria agradecer imensamente a cada membro da equipe do transplante, com destaque às enfermeiras Lígia, Tereza, Tamires, que carregam os nossos pacientes no colo, eventualmente puxa a orelha quando precisa, mas a equipe de cirurgia, a doutora Ana Luísa Salles, que não pode estar presente, a doutora Lígia, imunologista da equipe, nossa secretária Ana Paula, que organiza toda a nossa agenda e compatibiliza com os pacientes, doutor Suassuna, e a equipe multidisciplinar, que é extremamente engajada. Temos também uma participação muito ativa de diversas unidades e equipes do hospital, comunidade pós-operatória, emergência, fonoaudiologia, farmácia, hemodinâmica, laboratório de cardiografia, medicina nuclear, equipe de radiologia, centro de medicina transfusional, laboratório de análise clínica e o suporte da diretoria executiva, Dr. Cláudio Amorim, e diretoria médica, Dr. Evandro. A gente falou aqui num período breve, mais ou menos de 1 hora, mas acho que a gente consegue passar, a ideia era passar, na verdade, a complexidade do transplante, ela não começa dentro do hospital, ela é lá atrás. É quando, na verdade, a gente lista esse paciente, é quando capta, a gente tem que lidar com os desafios, com a expectativa da família, a expectativa do paciente, a nossa expectativa, o nosso nível de envolvimento, mas cada etapa disso vale muito a pena quando a gente, na verdade, vê no final o resultado do trabalho. Então, fica aqui meu agradecimento a todas as equipes do hospital. Obrigada. Queria chamar aqui, na verdade, 2 pessoas, 2 convidados especiais. São 2 pacientes do programa. Nós temos Leopardo, foi nosso primeiro paciente do transplante duplo coração-rim, e a Mônica, nossa primeira paciente do transplante com suporte de ponteada, com suporte mecânico circulatório. Mônica ficou 3 meses aqui com o Centrimag até que o transplante saísse. Queria, por favor, agradecer muito a presença de vocês e que vocês dessem um pouquinho de depoimento para a gente. Pode ser. Bom dia a todos, boa tarde já. Meu nome é Luiz Carlos Leopardo, eu tenho 71 anos. Eu fui operado em maio de 2013, a minha história cardíaca começou em 95, eu morava em São Paulo e fiz uma mamária e tive um espasmo de mamária e, portanto, eu tive um infarto pós-operatório. Foi uma operação para corrigir um problema e acabou me gerando um problema. E convivi com isso ao longo do tempo. E o problema, com a idade, com o tempo, foi se agravando, e eu fiz todas as tentativas possíveis, fiz várias cardioversões, acabei botando marca-passo e tive que trocar marca-passo umas 2 ou 3 vezes, e eu me lembro perfeitamente quando o Siciliano chegou um dia, eu estava internado, eu passei muito tempo internado, eu fiquei aqui morando no procardíaco, só para vocês terem uma ideia, tipo 1 ano e meio.
porque eu acabei virando paciente renal por causa do meu coração ruim. O meu coração ruim estragou o meu rim bom. E em 2013... em 2013, acabou que o siciliano chegou no meu quarto e me disse, olha, a última bala do canhão, nós vamos. Eu falei, não, então eu quero ir para a última bala do canhão. Ele me propôs botar um rato e tal, e eu preferi não fazer. E estou aqui, foi um sucesso, eu sou extremamente grato ao Procardíaco, à equipe, tive um tratamento VIP, afinal de contas eu fiquei morando aqui, né? Eles transformaram uma prisão sem grade num lar. Então, todos, né? Eu não tenho ninguém especificamente, são todos elogiados no mesmo nível que eu tive um tratamento e estou aqui. Vida normal, minha qualidade de vida melhorou, tudo que eu fazia tinha parado de fazer, que eu não conseguia ir daqui para ali porque eu cansava. Eu corro na lagoa, faço exercício, mergulho, estou aí, tô vivo, extremamente grato a todos aqui e queria dar o meu testemunho, que é uma empreitada que vale a pena. Boa tarde, gente. Meu nome é Mônica. Eu fiz o transplante em junho de 2014. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a toda a equipe, aqueles que acreditam na vida, que acreditam no transplante e que me deram uma nova oportunidade de viver, de ter uma vida digna e uma vida normal, né? Foi uma batalha, né? Porque eu fiquei internada aqui uns 6 meses, né? E botei o Centrimag, fiquei mais 3. Então, como é importante ter uma equipe boa para dar um suporte psicológico, um suporte humano também, né? Além do suporte ali médico, né? Da gente acreditar na competência de que a gente está sendo bem cuidado, né? Então, o meu depoimento é para vocês acreditarem no transplante, porque é uma oportunidade aí de vida, né? Para gente aí que está ruim ali do coração, que não tem mais esperança. E eu, antes de vir para cá, eu fiquei num hospital que o médico lá do CTI falou assim para mim, você vai fazer transplante? Você vai trocar um problema por outro. Então isso é a maior bobagem que tem, entendeu? Porque fazer transplante vale muito a pena. É uma vida normal, uma qualidade de vida. Então acreditem, gente, no transplante. Lutem pelos seus pacientes, e eu agradeço a todo mundo, mesmo quando eu estava muito ruinzinha, que acreditou naquele fiozinho de vida que ainda tinha e lutou por mim, tá? Muito obrigada aí a todos pela oportunidade de renascer como a Fênix. Professora, queria que você comentasse um pouquinho, você que vive esses dois ambientes também, privado e público, do transplante, dos desafios da situação atual, desse histórico ao longo dos últimos anos. Quem faz transplante sempre será um romântico, não tem jeito, porque a gente se apaixona pela causa, né? E é uma coisa que faz parte da vida. Eu brinco que é o momento que eu me sinto obstetra ao longo da vida de médico, porque como nefrologista intensivista, a gente lida muito com a terminalidade da vida e o transplante permite até que a gente consiga balançar no nosso emocional essas duas faces da nossa atividade, de modo que a gente continue seguindo contra o burnout aí, que às vezes inevitavelmente acontece em algumas áreas da medicina. E é engraçado que esse romantismo também se traduz pelas histórias. Eu poderia ficar aqui falando 12 horas sobre as histórias de vida, como a do Luiz Carlos, que a gente viveu. Eu estava até comentando com ele assim, eu me lembro cada momento dessa trajetória, né? E assim como se ficou no hospital no Heartmate, o Luiz Carlos era tão grave que ele não podia sair do hospital, porque ele não tinha como dialisar fora do hospital, porque ele entrava com 80 de sistólica na diálise, saía com 70 e tinha que dialisar todo dia. Só mesmo assim, um tipo de dedicação da estrutura hospitalar para permitir isso,
e muitas vezes uma resiliência interna. Essas pessoas que passaram por isso e estão aqui contando, elas são privilegiadas não só pelo processo, elas passaram por situações de provação extrema, e a gente já viu vários que desistiram no meio do caminho. Essa é uma das coisas que precisam ser melhor trabalhadas, e outros que foram bem-sucedidos porque trazem dentro de si uma força que, junto com o ambiente familiar, a gente ajuda, a família ajuda, mas tem algo dentro deles que os torna especial para começar, para passar por esse processo todo. Eu tenho essa felicidade de ter trabalhado em vários ambientes de transplante. Eu não era nefrologista quando eu fui fazer minha formação fora, fiz minha formação nefrológica em outro país, então eu aprendi a fazer transplante em outro país, né, e voltei para o Brasil e comecei a fazer transplante na minha universidade, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e já tinha um programa desenvolvido, foi um dos programas pioneiros do país, e havia toda uma maneira, um modo de proceder. E eu fiquei quase que 8 anos dentro da universidade, trabalhando exclusivamente dentro da universidade, até que um momento teve que mudar por pressões econômicas. Eu não tinha mais dinheiro para sustentar a família, então eu passei a trabalhar dos dois lados. Mas isso que na época me pareceu uma decisão extremamente difícil, na realidade foi uma decisão muito enriquecedora, porque a gente começa a enriquecer um lado a partir do outro. Então, alguma coisa que eu fui buscar fora me permitiu também trazer um monte de coisa para dentro da universidade. E é um sistema interessante que, dentro do nosso meio, que a gente vive longe da perfeição, a gente não é uma Suécia, a gente tem essa capacidade de transitar por dois mundos. São populações diferentes, né? Então, a população que eu trato com transplante no Hospital Pedro Ernesto é uma população de extrema carência, que, embora nós tenhamos um programa que é excepcional no país, em termos de fornecer as medicações para transplante, isso que a gente, como se diz em inglês, né, take it for granted, né, que transplantou e vai receber medicação o resto da vida, não é uma realidade em nenhum país do nível do Brasil e em muitos países desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos. Depois de um tempo, as drogas do transplante têm que ser adquiridas pelo próprio paciente ou por uma parte, pelo menos, dele. Então, esse sistema que permitiu que a imunossupressão fosse fornecida viabilizou o transplante no país. Decisões acertadas do Ministério da Saúde, eu acho que é isso mesmo. No início tinha que se estimular os transplantadores, porque não havia nem gargalo, porque não se fazia transplante no país. Os pioneiros daquela época heróica, o pioneiro transplante renal falecido no país era um cidadão de Londrina, o Mocelin, que tinha voltado dos Estados Unidos, e ele disse que ele começou a fazer transplante porque surgiram 3 coisas. A filha do juiz tinha insuficiência renal, a Rede Globo era do irmão do juiz, e a filha da Rede Globo ia abrir uma concessionária de motocicleta na cidade. Então, ele tinha o pré-requisito para fazer um programa de transplante. E foi o primeiro programa de transplante falecido no país, né? E de lá para cá se caminhou muito. Aqui a gente vive uma situação completamente diferente, a busca da qualidade incessante, né, e a gente tem todos os processos protocolados, coisa que no hospital público, que quase fechou há cerca de 2 anos atrás, que a gente está num processo de retomada, né, embora ao longo dos anos nós já tenhamos quase 1.500 transplantes realizados, então isso é claro que cria uma bagagem, mas transplante... exatamente isso que ficou aqui projetado, o transplante nunca é uma atividade individual, não é uma atividade do cirurgião, não é uma atividade do clínico. Isso aqui é a parte hospitalar do transplante, vocês viram a parte pré-hospitalar do transplante e ainda tem toda uma parte pós-hospitalar do transplante que a gente não chegou a discutir, porque os transplantes também têm toda uma preocupação de longo prazo. Então, se a gente for contar dentro de cada história de vida que foi colocada aqui, a quantidade de profissionais e instituições que foram envolvidas, ela não cabe em 10 vezes 10 dedos, é muita gente, né? Então, tem que ser um programa a nível nacional, tem que ter organização estatual, organização hospitalar, organização
de mídia, né, em termos de... Eu vivi o processo da desconfiança do transplante, quando assodadamente nós colocamos a história da doação presumida nas carteiras de motorista do país, e olha que numa época sem mídia social, isso foi um rastilho de pólvora, porque começaram a dizer que as pessoas iam ser mortas de propósito para fazer doação de órgão, né? Então a gente viveu isso. Tem também as lendas urbanas das pessoas que aparecem com órgãos, com lanhos e tal, e toda vez que o primo da tia, da irmã, da namorada passou por isso, eles... Essa pessoa é muito importante, que a gente precisa conhecer ela para ela denunciar isso não acontecer mais. Essa pessoa nunca aparece, né? Porque sempre é a tia da irmã da namorada que viveu isso. Né? Mas eu acho que transplante, assim, eu acho que é uma coisa que eu não... É engraçado porque, assim, essa noite foram 2 chamadas, né? A gente aprende a dormir com o transplante. Então você acorda, fala alguma coisa, dorme de novo, acorda, até seu sono melhora, porque se você tiver insônia, você não consegue trabalhar com transplante, né? Então, isso passa a ser o modo de vida da gente, a gente entra no automático para viver e transplante 24 horas. Quem trabalha com transplante trabalha e respira 24 horas, né? Eu acho que no final, é engraçado que a gente passa por todo esse movimento de padronização, certificação, atualização, treinamento, mas no final são as histórias de vida das pessoas que trata que realmente a gente conta. Muito obrigado. Obrigada. Muitas perguntas. Enfim, na verdade a gente gostaria de discutir mais uns 40 minutos, mas nós temos aí pelo menos uns 8 minutinhos finais para a pergunta. Queria que a plateia, então, se alguém tiver alguma dúvida, se manifestasse. Eu queria fazer um comentário. Eu tive uma paciente há 2 anos atrás aqui no Procardíaco. Era uma cardiomiopatia dilatada e não compactação familiar, com 2 parentes com morte súbita aos 40 anos. Ela teve um cardioembolismo, fez um infarto cerebral hemisférico e cerebral média, fora da cidade, descerebrou e foi transferida para cá, já descerebrada, já em morte cerebral. E a família, quando eu fui comentar que existia um grupo de pessoas especializadas e bem intencionadas que viria conversar com eles sobre doação, já me alertaram. Já nos preveniram disso, em hipótese alguma. Se essas pessoas vierem conversar comigo, eu vou botá-la para fora do hospital aos pontapés. Então, quer dizer, alguém já tinha prevenido o espírito contra a doação desse familiar que antes era virgem desse tipo de abordagem. Esse é um ponto interessante. É a mesma coisa que está acontecendo. Como é que hoje a central, quer dizer, toda a organização... Então precisa cuidar disso, entendeu? É um problema cultural induzido por terceiros. Tá, então, na verdade, uma pergunta, saber como é que, na verdade, está essa relação com a mídia, até no sentido de desmistificar essas colocações, e colocar o João para a última pergunta, por favor. O que tem feito diferença, e eu vou usar a palavra cultural que foi comentada, e vou usar uma palavra super profunda, chama institucionalização. Ou seja, quando uma unidade, um serviço, institucionalizou a doação de órgãos, o segurança sabe o que não falar. Sabe, ele fala assim, eu tô com... não sei se isso aí vai dar certo para você. Acabou a doação. Então, o que essas equipes estão fazendo? Elas andam pelo hospital inteiro, conversando com os colegas médicos, com a enfermagem, sobre quem é que faz e como chega até a família. É uma coisa muito simples, que é muito efetiva. Hoje eles conseguem separar muito bem 2 momentos que precisam ser separados. E o primeiro precisa ter um médico. É comunicar a morte cefálica. E ela precisa um mini luto. E a oferta da possibilidade de doação tem que ser num outro momento. Eu não posso chegar assim, olha, morreu, me dá aí. Isso é negativa, não, é garantia. Então, acho que a institucionalização é muito interessante. Só que isso é num nível microscópico, entre aspas, ou nano, que é uma unidade hospitalar. Do ponto de vista social, aí vem uma dificuldade não só brasileira, mas alguns países lidam um pouco melhor com isso,
e eu posso dizer pela DOT, a gente também mudou essa postura, é a relação com a imprensa. A Espanha, ela tem consciência da dificuldade da imprensa, das assimetrias de entendimento, mas ela tem uma profissional que está lá há mais de 20 anos, que é a mesma que se relaciona com a imprensa nacional. E ela sabe o que passar e o que não passar. E passa um monte de notícia boa. Vou dar um exemplo específico, muito rápido. Eu recebi uma ligação do Schneider, da Band. Olha, tem um cara vendendo um rim no Facebook. Vamos dar a matéria. Me dá um minuto, deixa eu ver. Tinha um cara vendendo rim no Facebook. Tinham 2 likes. 2 likes. Eu falei, se a gente falar, é matéria. Mas vai fazer um mal para a sociedade, porque ninguém tem... Isso aí não é nada, é um doidinho que escreveu lá. Mas aí eu já tenho expliquei, ele entendeu, não deu a matéria, porque não é matéria, não é para dar, não é uma coisinha. Então a gente tem que ter uma responsabilidade. Se é um fato negativo comprovado, não é fake news, para falar modernamente, né? É para dar a matéria. Mas com elementos de construção, porque falsa informação mal dada, você é super sutil, mata. Entendeu? Então a Espanha percebeu que tem que ter uma relação positiva. Por fim, os Estados Unidos não botam 1 centavo em campanha. E olha que a gente é de uma organização, né, social, etc. Tal. Dinheiro tem que ir para a qualificação de profissional. Campanha nos faz bem. E acho que tem até que fazer por razões talvez esotéricas, tá? Mas o que muda mesmo é profissional qualificado, o dinheiro tem que ir para o sistema. Porque a decisão é ali na hora. Então não me preocupa mais com o sentimento presumido, esses assuntos. Eu estou com uma visão muito de o profissional e o sistema tem que estar fortalecido. Vamos fazer campanha? Vamos. Mas muito mais por elementos de solidariedade, benefício, e menos por número. Né? Conversão de órgão a gente consegue de outra forma. Então, uma história super curta de uma realidade brasileira, teve uma novela de uma tenista em que a menina ficava em coma e aí depois acordava e ficava bem. E eu fui para uma entrevista com a família e a família disse que não ia doar porque tinha visto na novela que tinha uma menina que tinha ficado bem. E eu falei, não, mas isso não é morte cefálica, isso é coma. E a gente conversou e a doação aconteceu. Mas então, o que a gente faz? O que a gente tenta fazer? A gente entende esse valor estatístico que o Rafael falou, que a maior parte dos esforços é que os profissionais eles não sejam os desagregadores. E pode ser qualquer um, pode ser alguém da ambulância que demorou a chegar, pode ser alguém da limpeza, como a gente já teve, ou N coisas, N exemplos que a gente já teve. Então a diretriz que já vem desde outros lugares, como no Paraná, é treinar todas as pessoas, abordar a família desde o início. Então, desde o início, quando tem uma família com trauma com lesão neurológica, abordar desde o início. E aí a gente vai resolvendo pequenos nós. Eu achei que alguém não falou comigo legal, eu não estou me sentindo amparada, para que depois não gere problemas como, olha, ninguém conversou comigo, me senti desamparada e agora que eu vou doar os órgãos, vocês querem falar comigo, então isso já é feito desde o início. Mas a gente sempre tenta estar próximo da mídia, porque senão a gente pode escapulir alguma coisa. A gente dá suporte, até tem outras coisas aí de novela. Por quê? Porque transplante a gente dá mídia. Se acontece um transplante com criança, sempre dá mídia. Se tem alguma dificuldade com transplante de criança, igualmente vai dar mídia. Então a gente tenta sempre estar próximo ali para poder entender como vai ser esse discurso. Perfeito, garantir de forma construtiva a informação, né? Com certeza, senão a gente teve uma última vez que isso foi feito sem a consulta da gente, não sei quem viu na novela das 8, a gente teve essa dificuldade. Não, tem alguém ali que tem uma doença na cabeça, mas o corpo está funcionando. Isso para o transplante é catastrófico, porque aí a família vai entender o quê? Que é uma situação setorial, que não é morte encefálica, que não é definitivo, que é só a cabeça, que é alguma coisinha. Então a gente sempre tenta estar junto ali para poder coordenar isso. Obrigada. Deixa eu abrir para a equipe de São Paulo, saber se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário. Ana e Flávio, queria parabenizar vocês pelo brilhante trabalho que vocês têm feito, tanto no transplante quanto na assistência ventricular. A gente tem acompanhado bem de perto o trabalho do PRO nesse cenário. Quero dizer para vocês que a gente, aqui no Total Core, a gente trabalha o transplante com um convênio que a gente tem com o Einstein, e a gente criou expertise até o momento da priorização. A gente tem paciente hoje priorizado, e a meta é que para o ano que vem a gente já tem o nosso programa
próprio em funcionamento, e a gente vai precisar muito da ajuda de vocês e da expertise que vocês criaram. Parabéns. Que bom, Flávio, que bom encontrar com você. Obrigada pelo comentário. Estamos à disposição. Então, gente, João, você quer fazer um comentário final? Só para a gente encerrar. Só para chamar a atenção, a meu ver, da importância, e ouvir de alguém, a importância de você ter internalizada no processo uma equipe de suporte nefrológico na questão, especialmente da diálise, nos pacientes de cardiorrenal ou em outras que precisam fazer transplante duplo. Porque no transplante renal, eventualmente é bem conhecido, mas nessa modalidade, exatamente para as dificuldades operacionais, como isso é relevante. Acho que difícil uma equipe puramente terceirizada conseguir dar esse tipo de suporte a tempo e a hora, com as peculiaridades para esse tipo de paciente. Mas faz parte, na verdade, do aprimoramento da complexidade vinculada a esse transplante, né? Comentar isso. Sem tom de crítica, acho que faltou ali nefrologia ali naquela tabelinha ali. Eu queria parabenizar, né, e dizer que a gente tem um grande desafio, não é? Porque o transplante do coração não é coberto pelo rol da ANS. E talvez esse seja hoje um ponto que o setor privado poderia estar fazendo mais em parceria com o setor público. E seguramente é um transplante que, em tese, é um transplante barato. E os nossos cirurgiões são cirurgiões muito capacitados para fazer isso. Então a gente está junto com a ANAP para pensar numa outra estratégia. A gente sabe hoje que a inclusão de qualquer produto dentro do rol da ANS é um grande desafio. E a gente tem que achar mecanismos, né, para financiar o transplante cardíaco, assim como é hoje o desafio, se eu não me engano, o transplante hepático, não é? E realmente o transplante, a única coisa que ele não pode ser como vocês todos chamaram a atenção, não pode ser um marketing científico. Ele tem que ser uma atividade que aconteça no hospital, dentro de uma linha de cuidados avançados, e o sistema de saúde como um todo precisa ser envolvido de qualificado. Eu queria agradecer muito aqui a orientação do Francisco Eduardo, que foi uma pessoa que sempre enxergou que o transplante cardíaco deveria de acontecer no Procardíaco quando ele estivesse maduro para isso. E a gente não foi pioneiro no estado do Rio de Janeiro em transplante, mas a gente construiu isso, e hoje a gente tem não só a ANA à frente de todo o transplante, e a Américas Serviços Médicos agora criou uma coordenação nacional do transplante e que quer que realmente que o transplante multivisceral, que o transplante de órgão, e São Paulo com Furlan, possa realmente a gente ampliar a base de transplante cardíaco no setor privado no Brasil. Tá? E é só para agradecer muito a participação sua. Eu parabenizei a Cláudia Araújo, da COPEAD, que seguramente sem gestão, sem ferramentas de gestão, e alguém que tem enxergado isso como um legado, a gente não melhoraria o sistema, né? Porque a gente precisa dos engenheiros, a sociedade civil como um todo envolvido numa questão que não é médica, simplesmente. Então, nós vamos encerrar. Queria muito agradecer a presença de todos, a presença do Rafael, a presença do Onofre, dizer que é um momento de transformação, que o doutor Evandro falou, e eu acho um momento na verdade, desses profissionais, de pessoas engajadas com o transplante, se unirem e trazer uma proposta diferente realmente para revolucionar o transplante dentro do nosso país, seja no setor público ou privado. Muito obrigada pela participação de todos. Boa tarde.